Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui desse curso lindão que eu tô montando para você, que é o curso de Geografia Física do Brasil. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e tô aqui para fazer você alcançar o seu sonho, seja ele no Enem, no vestibular, seja na escola, seja num concurso público, concurso militar, ou simplesmente porque você quer aprender e gosta de mim. Muito obrigado pela preferência, então vamos fazer essa aula ser a melhor de todas as aulas que você já viu. Vamos nessa? Vamos falar então de fenômenos climáticos. Falamos de tempo, falamos de clima, falamos de estrutura, falamos de tipo de organizações. Vamos voltar ainda na aula 8, a gente vai falar de tipos climáticos, mas aqui a gente já tem uma ideia de que todas as características do clima derivam justamente dos elementos, dos fatores que vão dar origem aos tipos. Aquilo que está do lado de fora são os fenômenos climáticos e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Silvestre, quais são os fenômenos climáticos? A gente tem 5 fenômenos climáticos, mas é importante a gente levar em consideração que esses fenômenos climáticos, essas formas com qual a gente acaba lidando com essas anomalias, e vai espantar vocês no que eu vou falar agora, com exceção de umas, todas elas são naturais. Sim, elas são naturais. Elas acontecem por fatores naturais. Por exemplo, a chuva ácida, ela é um fator natural. O efeito estufa é um fator natural. A inversão térmica é um fator natural. O El Niño e La Niña são fator. O que não é aqui é ilha de calor e eu vou explicar para vocês. O resto é tudo natural. Silvestre, como assim tudo é natural? Sim, acontece por questões naturais, fatores que já acontecem ao longo dos tempos, mas as atividades humanas acabam aumentando essa condição, essa situação. A começar justamente pela chuva ácida. Silvestre, como assim ela é natural? Sim, ela é natural perto de áreas de vulcanismo, certo? Se a gente levar em consideração o que vai acontecer, quando nós temos um processo de erupção vulcânica, eu tô fazendo com que aquele material que está lá no interior da Terra venha para a superfície. Ah, só vem lava? Claro que não. Não vem somente lava. Nós vamos ter também a lava, que é simplesmente a parte líquida que está escorrendo. Nós vamos ter também os gases, as cinzas, e tudo isso faz parte do magma. Quando, obviamente, ele vem para a superfície, ele separa a parte lava, a parte dos gases. E é aqui que entra todo o rolê. Dentro desses gases, nós vamos ter o quê? Gás de enxofre, gás de nitrogênio, gás de carbono. Nesse sentido, com o vapor de água que vai ter aqui nessa região, o que vai acontecer? Ele vai misturar, vai fazer uma reação química do H2O mais o H2, o SO2, vai acontecer o H2SO4, que é, no caso aí, o ácido sulfúrico. Ou, por exemplo, a entrada do gás de nitrogênio com a água, o vapor de água, vai formar o ácido nítrico. Ou, por exemplo, o gás carbônico em contato com a água vai fazer o ácido carbônico. Então a gente vai ter aí as chuvas que vão ser, de certa maneira, que vão cair depois de ter feito aí a condensação, vai ser bastante ácida. Mas, Silvestre, isso, o que acontece? Nas áreas próximas de vulcanismo, acabam deixando aí o pH dos cursos de água mais alto, gerando matança de rios, gerando problemas aqui na vegetação. Isso tudo é natural, gente. O que acabou acontecendo é que ao longo dos tempos, com o processo de desenvolvimento industrial, rolou que não somente nas áreas próximas a vulcões aconteciam as chuvas ácidas, porque nas áreas industriais, nos grandes centros, onde temos o grande acúmulo de liberação de poluentes na atmosfera, lá vem novamente o gás de enxofre, o gás de nitrogênio, o gás carbônico, que vai fazer essa reação com a água. E aí, consequentemente, a gente vai ter lá o o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido carbônico, que vai agora não simplesmente deixar o pH da água mais alto, consequentemente mais ácido, deixar aí, destruir com a vegetação, causar problemas estruturais nas áreas naturais, matança de peixes, queimaduras de pele. É claro, gente, que, por exemplo, a chuva ácida não vai cair na tua pele e dizer, ah, meu Deus, estou derretendo. Mas a exposição constante a essa chuva pode causar problemas de pele, ok?
Agora, danos em estruturas, por exemplo, viadutos, prédios, casas, esculturas, elas podem gerar o que nós conhecemos como intemperismo químico, que é justamente a desagregação, a desestruturação lá do material, seja da rocha, seja da alvenaria, da construção civil, ou, por exemplo, causar o processo de oxidação do ferro, pode gerar aí processos de destruição do cobre, e isso tudo pode causar problemas de derrubada de edificações, problemas de rochas que estavam criando uma certa sustentação em algum tipo de bioma, um tipo de ecossistema. Tudo isso pode causar problemas. Então a chuva ácida, à medida em que nós estamos mandando mais poluentes por vias industriais, por vias de transporte, por exemplo, lá o escapamento dos nossos automóveis, está mandando esse material para a atmosfera e com a mistura com vapor de água pode causar aí a chuva ácida, ok? Então, essa consequência ela é bastante perigosa e a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, ok? Aí a gente vai agora para o efeito estufa, galera. Bom, é importante levar em consideração, mais uma vez, que o efeito estufa é um efeito natural. Ele é um efeito natural, galera. Por que ele é um efeito natural? Porque se não fosse o efeito estufa, a temperatura do planeta nesse atual momento seria de, em média, 50 graus. 50 graus negativos. O efeito estufa nada mais é, pessoal, do que aquele efeito em que acontece no nosso carro, por exemplo. Ok? O que acontece? A luz do sol ele vai entrar, vai rebater aqui no estofado, no painel e vai se reverter em forma de calor. Só que os vidros e o capô do carro vão impedir que, obviamente, esse calor se dissipe. Então, aumentando a temperatura interna aqui, a luz entra, mas o calor não sai. E por isso o nome efeito estufa. Em nível planetário, isso acontece também. Então, imagine aí toda a emissão de gás carbônico fazendo um tampão no planeta em que a luz do sol ela entra, mas o calor não consegue sair. E isso, ao longo de muito tempo, é bom porque faz um cobertor, que faz aí um isolante térmico no nosso planeta, a ponto de dar condições de ter aqui pessoas vivendo, animais, plantas, temperaturas não hostis à sobrevivência. Tudo isso faz com que nós tenhamos essa condição de vida. O efeito estufa é um efeito natural e é um efeito importante para a vida na Terra. O que acontece é que quanto maior a gente acabou utilizando, liberando esses gases, mais espessa é essa camada. Então imagine que numa condição normal seria como se fosse aquele cobertorzinho, aquele edredom, aquele lençol que na época do inverno você utiliza ali para poder, do inverno não, do verão, você se utiliza para poder se manter confortável durante a noite. Então você dorme com um lençolzinho só porque você gosta de um certo peso, um certo contato de noite. Então ele vai te dar um certo conforto. Então imagine que no verão, ao invés de você usar aquele lençol, você coloque 3 edredons daquele grosso que você usa na neve, por exemplo. É óbvio que você vai se sentir mal. É óbvio que você vai ter ali um desconforto. É exatamente isso. Com o aumento das emissões de carbono, o aumento da destruição das florestas, o aumento das pastagens, a queima de carbono, a utilização de máquinas, de combustíveis fósseis, a retirada de áreas de solo tipo permafrost, faz com que esse gás carbônico seja cada vez mais liberado. Então, esse lençolzinho térmico que nós tínhamos na atmosfera agora virou um edredom, fazendo com que a temperatura aumente em escala local. E quando nós temos em escala global, ele se transforma no tal do aquecimento global. Aquele aquecimento global que vai aumentar a temperatura média do planeta devido a essa consequência mundial do efeito estufa, que vai causar o derretimento das geleiras, vai causar, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos, vai começar, por exemplo, vai ter os solos que vão ficar exauridos,
certo? Vamos ter problema de deflorestamento e várias outras coisas que até então não tinha, porque o efeito estufa era simplesmente natural. Agora que o homem está cada vez mais queimando ali, gerando, liberando carbono, esse cobertorzão faz com que o sol entre mais e não queira sair, vamos dizer assim, ok? E isso, obviamente, então, gera toda uma temperatura, todo um calor que acaba aumentando aqui, gerando problemas pra gente mesmo. Até porque, gente, com o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, nós vamos ter os primeiros refugiados ambientais. Logo, logo. Quer dizer, logo, logo não, já acontece. Em alguns lugares, principalmente da região da Oceania, países que são ali insulares, pequenos, que a altitude média não passa de 5 metros, já estão sofrendo com o aumento aí do nível de marés e, consequentemente, com o aumento dos oceanos. E isso faz com que países perto, como por exemplo a Austrália, países como a Nova Zelândia, países como o Japão, por exemplo, já estejam recebendo essa galera do Pacífico, porque eles já não têm mais espaços para viver nas suas ilhas, nos seus lugares onde naturalmente eles viveram. Consequentemente, eles acabaram aí sofrendo e sendo aí os primeiros refugiados ambientais. Já esse refúgio ambiental acontece ao longo dos tempos, ok? Aí a gente vai passar agora para inversão térmica, galera. Inversão térmica é uma coisa bem bacana. Por exemplo, acontece sempre na época do inverno. Lembra na aula número 6 que eu falei para vocês sobre aquele fato que em São Paulo, numa determinada época do ano, não chove? Porque isso é uma característica do clima de São Paulo, certo? O fato de não chover faz com que a quantidade de partículas sólidas no ar ela seja cada vez maior, porque literalmente não tem a chuva para lavar o ar. Então, consequentemente, ele acaba gerando uma espécie de tampão físico, não só com fumaça, não só com poluente, mas com matéria, partícula sólida ali, mesmo fluida no ar, ok? Então, a forma com qual a Terra, o planeta, faz a circulação primária dela, ela é básica. O Sol vai bater, por exemplo, num lugar e vai aquecer as áreas ali do solo. Consequentemente, o ar que está nessa região vai ficar mais quente, logo ele vai ficar menos denso, a tendência dele é ir para cima até o momento em que ele se resfria e logo o processo volta ao contrário. Então ele vai fazer a circulação do ar. O ar, numa condição normal, ele vai fazer então todo esse processo. Aqui eu tenho uma condição normal, certo? Quando não temos a inversão térmica. O ar circula e não vamos ter problemas de respiração. Agora, quando chega em época de inverno, por exemplo, em que temos o tempo mais seco e essas partículas sólidas acabam formando um tampão, ele impede que haja essa circulação natural da atmosfera. Na real vai acontecer, mas o Sol ele vai meio que aquecer essa parte intermediária. Logo aqui, ó, no final do tampão. Então, o ar vai aquecer aqui e vai circular somente nessa parte. E aqui, Silvestre? Aqui, o ar até vai tentar, mas como eu tenho um tampão, o ar vai ficar viciado aqui. Seria a mesma coisa você fechar num banheiro, colocar 3, 4, 5 pessoas fumando dentro com janela fechada. Basicamente, o que vai acontecer? O ar vai chegar e vai se tornar irrespirável a qualquer momento, porque tem muita partícula sólida, muito carbono, muita coisa sendo queimada e o ar não está sendo renovado. Então, essa condição faz com que, como há um tampão nessa situação, vai gerar uma circulação só na camada média para a camada alta da atmosfera. A camada mais baixa, ela vai tentar fazer a circulação e não vai conseguir se renovar. Logo, a tendência é cada vez maior o ar ficar irrespirável nesse lugar até que venha uma época de chuva. Enquanto isso, a gente tá ali mandando poluente, queimando carbono, andando ali gastando diesel, gastando um monte de coisa e aquilo só vai aumentando a situação. Essa inversão térmica, ela também é uma condição natural, gente. Como eu falei, ela acontece normalmente em áreas com um tempo seco.
mas é claro que a gente aumenta esse índice, a gente exagera esses gráficos por causa da nossa queima dos nossos recursos diários que a gente faz principalmente em áreas de grande centro. E, consequentemente, isso acaba gerando esses impactos ambientais, essas condições bastante custosas para a sociedade e, consequentemente, para a natureza. Certinho? Entendido até aqui? Bom, aí a gente vai passar agora, gente, para a ilha de calor. De todos esses que eu estou apresentando para vocês, desses impactos ambientais climáticos, dessas condições, desses fenômenos climáticos, a ilha de calor é o único que não é natural. E isso tem muito a ver, gente, com a questão do albedo. Silvestre, o que é albedo? Albedo é o índice de reflectância que uma determinada superfície tem aí em relação à luz do sol ou luz normal. Por exemplo, se você está com uma camiseta branca num dia de sol, a tendência de você estar mais confortável é maior do que se você está num dia de sol com uma camiseta extremamente preta. Por quê? Porque a cor preta, a tendência da cor preta é absorver a luz e, consequentemente, reter calor. Logo, quem está com uma camiseta preta vai estar mais quente do que quem está com uma camiseta branca. Por isso que a gente usa camisetas mais claras no verão e mais escuras no inverno, normalmente. Ou camisetas mais claras durante o dia e mais escuras durante a noite. Claro que isso não é uma regra, mas normalmente é o que acontece, certo? E isso faz com que a luz do sol em superfícies mais claras, ela reflita e logo fique mais de boa. Só que também existe uma outra condição, que, por exemplo, as áreas de floresta, por exemplo, elas absorvem a luz do sol para poder fazer a fotossíntese e, consequentemente, aumentar seu processo. Logo, quanto maior a quantidade de árvores num lugar, mais fresco vai estar o espaço. Não é à toa que as cidades estão constantemente buscando a arborização das cidades, das vias públicas, para quê? Para diminuir a temperatura que acontece ali em momentos de extremo calor. Então aqui temos um gráfico que mostra exatamente pra gente o que é essa tal ilha de calor. Por exemplo, em áreas rurais, ó, eu vou ter uma temperatura hipotética aqui, ó, de 29,4 graus. E aí, quando eu chego na periferia, que já começam a surgir as primeiras casas, as primeiras áreas de telhas, mas ainda não temos ruas pavimentadas e tal, ele já dá uma certa levantada na temperatura, ok? E aí ele vai chegar na área comercial, onde já temos uma pavimentação, onde já temos casas ali mais organizadas, a tendência é subir um pouco mais a temperatura, até chegar na área mais concentrada de pavimentação, de concreto, de vidro, de pessoas circulando, de carros circulando, faz com que a temperatura, a luz do sol seja mais absorvida e não tem muita circulação de ar, logo a temperatura tende a aumentar. Então, no microclima do centro da cidade, a temperatura ela vai aumentar aí até 3 graus de diferença com as mesmas condições em relação às áreas periféricas. E isso a gente considera como ilha de calor. E o impacto disso é o quê? Problemas relacionados ao mal-estar, a questão cardíaca, problemas relacionados à estrutura dos materiais que estão sendo empregados em edificações e várias outras situações. Então, a tendência é que nas áreas centrais, devido ao albedo, devido à absorção que o asfalto tem, que o vidro tem, que o concreto tem, por exemplo, deixa as temperaturas maiores nas áreas centrais do que nas áreas periféricas. Isso que a gente chama de ilha de calor, ok? E aí a gente chega, gente, pro El Niño e pra Laninha. El Niño e Laninha, pessoal, são condições bem importantes para a gente tratar aqui. Mas antes é importante a gente lembrar duas coisas que vimos na aula número 6. Que é a questão lá do ciclo hidrológico, que eu vou falar ainda na aula número 10 para vocês quando eu falar sobre conceitos de hidrografia. E o que eu falei também sobre correntes marítimas. Lembra que correntes marítimas são praticamente rios que estão no oceano. Fluxos d'água que acabam acontecendo ao longo do oceano, que normalmente começam ou em áreas próximas ao Equador, que se aquecem, viram correntes marítimas quentes, que vão em direção às áreas polares, que viram correntes marítimas frias e fazem um sentido contrário. As correntes marítimas frias, elas são mais profundas do que as correntes marítimas quentes, que são mais rasas. E como elas são mais rasas, elas evaporam, elas geram mais vapor, geram mais umidade por onde elas passam, certo? Logo, o que acontece? Imagine aqui essa condição, por exemplo, do ciclo hidrológico e imagine que aqui está passando uma corrente marítima quente.
ela vai fazer o quê? Ela vai gerar o processo de evaporação. Gerou o processo de evaporação, vai gerar a condensação e a precipitação até formar o escoamento superficial que vai levar a água de novo para o oceano ou que vai fazer a percolação, que vai colocar água nos aquíferos para determinar o nível aí dos lençóis freáticos. Vai também as árvores vão ter um processo de evapotranspiração, enfim, tudo isso acaba acontecendo. Então, se nós temos uma corrente marítima quente que vai passar por aqui, ela vai ter maior evaporação, consequentemente, ela vai ter mais chuvas. Entendido? Agora, percebam a condição natural. Essa corrente aqui, corrente de Humboldt, tá? Ela também é, gente, conhecida como corrente do Peru. É uma corrente marítima fria, que vai passar na costa do Chile até o Peru, mais ou menos. Como ela é uma corrente marítima fria, a condição dessa corrente passando por aqui vai ser fria, vai inibir a evaporação. Inibindo a evaporação, galera, o que acontece? Ó, imagine a corrente marítima fria passando aqui. Ele vai ter menor evaporação, logo vai ter menor quantidade de condensação, logo menor quantidade de chuva, logo menor quantidade de água superficial, menor quantidade de vegetação aí exuberante, ok? Normalmente, quando temos uma corrente marítima fria passando por um lugar, vai dar origem a áreas de desertos. Em compensação, em áreas onde temos correntes marítimas quentes, vão dar origem a florestas. Essa é a condição normal, ok? Agora, quando nós temos o tal do El Niño, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esta corrente aqui, ó, e vai aumentar a temperatura. Ele vai gerar esse rio oceânico, vamos dizer assim, essa corrente marítima que está passando por baixo e não está fazendo vapor, ela vai vir mais para cima, um processo que a gente conhece como ressurgência. Tá? Ele vai deixar a água mais rasa ali, porque ela está mais quente, e ela vai evaporar. Consequentemente, o que vai acontecer? Aqui o efeito do El Niño. Tá? Ele vai aquecer essa condição. Essa corrente marítima que vai vir para cá, ó, vai vir mais quente. Consequentemente, ela vai gerar maior quantidade de umidade. Então, o que acontece? Como teve mais umidade, como teve águas quentes passando por ali, entende-se que normalmente isso acontece lá na época do verão, tá? Principalmente para a região do hemisfério sul. Então, é a região ali de dezembro, mais ou menos. Principalmente os pescadores do Peru perceberam que começou a aparecer peixes diferentes e variados, numa maior quantidade que não tinham antes. E eles atribuíam esse milagre da pescaria que aconteceu ao fato de estar perto do Natal. Então era a época do menino, milagre do menino, o milagre do El Niño, o menino Jesus. Consequentemente, eles depois, obviamente, perceberam que era uma condição aí de fenômeno atmosférico que acontecia de 7 em 7 anos, mas com o tempo passou a ser cada vez mais rápido devido às alterações climáticas. Logo, esse processo de ressurgência faz com que as chuvas acabem vindo mais para a região aqui da costa ocidental da América do Sul, mais precisamente na região do Cone Sul. Então, nessa região aqui do Cone Sul, na época do El Niño, nós vamos ter chuvas constantes. Chuva e chuva e chuva, temporal, deslizamento de terra, morro que estava aí, serra que estava há tempo sem muita chuva, vai ter um desmoronamento, enfim, isso vai acontecer. Em compensação, na região do Nordeste, do Norte, nessa época a tendência vai ser diminuir a chuva. Por quê? Porque ela vai fazer um processo de fuga também aqui nessa parte um pouco mais de cima, porque é onde as águas vão acabar seguindo para fora. Agora, quando nós temos aí essa questão do El Niño, é quando nós temos o aquecimento anormal. Só que nós também vamos ter uma época de resfriamento anormal dessas águas da corrente de Humboldt, que lembra que eu falei, normalmente essas águas já são frias, mas elas vão ficar ainda mais frias nessa condição. Ficando mais frias, vai acontecer exatamente uma ainda menor quantidade de umidade que vai chegar. Só que
Naquela região onde antes nós já tínhamos, por exemplo, ali a área de deserto e que ela já sofria com o processo ali da falta de precipitação devido à quantidade pequena que havia aqui de evaporação, agora essa extensão ela vai ser maior, ela vai aumentar essa extensão pegando outras áreas, por exemplo, na América do Sul, como é o caso da região sul do Brasil. Então, o que vai acontecer nesse rolê? Vai acontecer que na época de Laninha, se aqui nós temos El Ninho, aqui vamos ser Laninha, vai acontecer com que toda a umidade ela saia dessa região e vá em direção à região da Oceania. Então aqui, onde devia ter chuva, agora nós vamos ter seca. Então, época que a região sul do Brasil, sudeste, parte do Mato Grosso do Sul ali, ficaram aí 6 meses, muito tempo sem chuva, que os níveis dos reservatórios começaram a cair em modos críticos, começou campanhas para incentivar as pessoas a economizar água, enfim, começaram a buscar águas de outros meios, como por exemplo, foram buscar as áreas de aquífero, foram buscar outras condições para poder manter a capacidade de abastecimento, enfim, essas situações acontecem. Em compensação, é a mesma época em que começa a ter os temporais na região Nordeste, as cheias constantes na Amazônia. Por quê? Porque essa é onde vai concentrar as áreas de chuva, né? Nessa condição. As áreas de baixa pressão elas vão ser cada vez maiores aqui, logo elas vão atrair mais umidade, mas as áreas de alta pressão elas vão estar aqui e vão ser cada vez áreas dispersoras, certo? E essa condição, então, que o Laninha faz. Enquanto o El Ninho é um aquecimento anormal das águas do Pacífico, o Laninha é um resfriamento anormal. Lembra que as águas do Pacífico já são frias normalmente, perfeito? Entendido até aqui? Bom, então vamos para o exercício. Primeira questão de hoje dos exercícios aqui, falando especificamente do quê? Para evitar novos flagelos. Eventos extremos de curta duração, como as chuvas intensas que caíram sobre São Paulo e outras cidades brasileiras com suas trágicas consequências, vão se intensificar com as mudanças climáticas em curso há algumas décadas. Na década de 1930, e se formos um pouco mais atrás no tempo, no século XIX, não ocorriam tantos eventos extremos de chuva como o que aconteceram hoje na cidade de São Paulo, diz Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso é uma mudança climática, não necessariamente provocada pelo aquecimento global. O mais provável é que a maior parte dessa mudança climática tenha origem na própria região metropolitana de São Paulo. Galera, por que essa mudança climática ela não necessariamente aconteceu devido ao aquecimento global? Devido à alteração. Lembra que a alteração climática ela acontece. Clima não muda tão fácil, mas muda, certo? Agora, quando muda, ela tem aí um tempo maior para ser mudado, cerca de 30 anos para mudar os padrões que acabam acontecendo. O que aconteceu em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que diz ali, ó, tem origem na própria região metropolitana de São Paulo, o que pode ter acontecido para que o clima da região metropolitana tenha aumentado? E não é pelas alterações climáticas globais, por exemplo. Veja que houve um processo de aumento populacional vigoroso nessa área, certo? Considerando a dinâmica ambiental das grandes metrópoles, as circunstâncias locais para elevação das chuvas apontadas no texto estão relacionadas a quê? A questão da precipitação ácida, galera. Bom, a chuva ácida poderia acontecer? Poderia, mas ela não altera a questão climática, ela altera a questão da chuva e a forma com que essa acidez acaba aí atrapalhando e fazendo intemperismo químico. Então, consequentemente, a letra D não é a rolê. A letra C, campo de vento. O campo de vento, pessoal, ele não faria, uma vez que quanto mais quente o lugar, maior condição, maior população no lugar, ele vai ficar mais quente, vai ser áreas aí de dispersão de vento, ou seja, vai diminuir a quantidade de chuvas ainda, diga-se de passagem, certo? Nesse caso, o campo de vento não vai fazer sentido. Inversão térmica. A inversão térmica, ela acontece normalmente em épocas de inverno. E eu tô falando aqui no mês de maio, tá? Que é o final do verão, começo do outono praticamente. Já estamos no outono aí em maio, obviamente, mas ainda é o verão para o outono. Não é do outono para o inverno, ok? Então, essa condição, ela não é inversão térmica.
ela é a ilha de calor. Lembra que quanto mais gente morando, mais concentrado, mais gasto de combustíveis, menor a circulação do ar, vai gerar um microclima mais quente na região, que vamos ter, obviamente, a ilha de calor. Número 1, a resposta é a letra A. Número 2. FUVEST 2010. Em algumas cidades pode-se observar no horizonte, em certos dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a saúde principalmente de crianças e de idosos, provocando, entre outras, doenças respiratórias e cardiovasculares. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, figura 1, tá? E a figura 2. A figura 1 nós temos a temperatura em relação à altitude ou altura, aqui em quilômetros, certo? Então ela vai diminuindo gradualmente, uniformemente, em relação à altitude. Ou seja, aqui temos uma temperatura mais alta, aqui nós temos uma temperatura mais baixa, ok? Agora, nessa figura 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um intervalo aqui, ó, em que a temperatura vai baixando, vai diminuindo, mas depois ela se eleva rapidamente para depois ela voltar a diminuir. Ou seja, temos uma área onde inverteu-se o processo de temperatura, ok? Veja, criou-se o quê? Criou-se aqui um tampão que impede a circulação que esse ar estava tendo. Logo, as figuras e o texto acima referem-se a um processo de formação de um fenômeno climático que ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo. Trata-se do quê? De ventos alísios do sudeste? Vento alísio do sudeste não é um fenômeno, gente, é um fator que acontece, ou melhor, é uma condição que acontece o tempo inteiro, certo? Não faz sentido aqui a letra E, beleza? Então a gente vai ter a letra A, ilha de calor, caracterizada pelo aumento de temperaturas na periferia da cidade. Nas ilhas de calor, pessoal, as temperaturas mais elevadas são encontradas nos centros urbanos, tá? E não na periferia, ok? Então aqui a gente já desconsidera a letra A. Zona de convergência intertropical, pessoal, ela é caracterizada por áreas de baixa pressão atmosférica. E normalmente isso acontece, intertropical, entre os trópicos, principalmente lá na região próxima do Equador, ok? Não vai funcionar a letra B. Chuva convectiva, pessoal, são chuvas que são resultantes da formação de nuvens com poluentes, certo? E quando a chuva é convectiva e temos aí os poluentes juntos, vai gerar chuva ácida, certo? Não funciona. Vai ser, obviamente, a inversão térmica que provoca a concentração de poluentes na baixa camada. Olha aqui, ó a fumaça aqui aumentando, certo? Então, a resposta dessa número 2 só pode ser a letra D, ok? E aí a gente vai para o número 3. As mudanças climáticas, elas podem ter causas naturais e podem ser consequências de atividades humanas. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente mudanças climáticas decorrentes de causas naturais. Queima de combustível fóssil que emite na atmosfera gases do efeito estufa é um efeito de causa natural, pessoal? Não, a gente está queimando o combustível fóssil, a gente está gerando aqui. Logo, obviamente, não é uma causa natural. Letra B, contaminação do solo e dos recursos hídricos que afeta o equilíbrio ambiental. É a humanidade que está jogando poluente ali, certo? Logo, letra B não funciona também. Letra C, emissão de gases poluentes na atmosfera por indústrias e automóveis. Se são indústrias e automóveis, é a humanidade que está criando, não é a natureza. Logo, a letra C já era. Aí a gente vai ter a letra D. Retirada da cobertura vegetal nativa. É uma questão natural? Óbvio que não. Então, é a humanidade que está fazendo o desmatamento. O que sobra? Os fenômenos El Niño e Laninha, que são de origens naturais, porém, com alteração climática, ela vai fazendo um rolê maior, certo? Eles são fenômenos climáticos naturais, extremos e cíclicos. O El Niño, como eu falei, é um aquecimento anormal do Pacífico, que provoca a formação de uma massa de ar quente, que modifica o clima em várias regiões do mundo e no Brasil e na América do Sul, obviamente, não foge disso, certo? O fenômeno do El Niño acaba acontecendo quando os ventos alísios acabam enfraquecendo e a água do oceano acaba estacionando, impedindo a forma lá do ciclo hidrológico. No Brasil acaba gerando seca, na Amazônia, no Nordeste, e no Sul acaba gerando chuvas constantes e temporais e deslizamentos e um monte de coisa, certo? O Laninha é justamente o contrário, é um resfriamento anormal das águas que consequentemente vai fazer o quê? Vai gerar mais chuva na região Norte e Nordeste e vai gerar secas na região Sul e Sudeste, e aí, obviamente, vai virar zona. A resposta do número 3 é a letra E, ok? Questão de número 4.
Mackenzie 2013 diz assim: a neblina começou a se dissipar em Porto Alegre apenas ao meio-dia. A cerração prejudicou as atividades do Aeroporto Internacional Salgado Filho com atrasos e cancelamento de voos. Veja na ilustração a temperatura registrada hoje às 9 da manhã em diferentes níveis da atmosfera na cidade de Porto Alegre. Então nós temos ali 8,2 no solo, vamos dizer assim, aí a 500 metros 11,8, a 100 metros 11,2, e aí ele começa a decair novamente, 2.000 metros 10,2, 3.000 metros 7, 4, 7. Em consequência da neblina, a temperatura manteve-se baixa na capital gaúcha durante toda a manhã. Ao meio-dia, os termômetros indicavam 11,2 graus no Jardim Botânico. De acordo com as informações do texto e da ilustração, está correto afirmar que o fenômeno meteorológico se refere a quê, galera? Veja, houve um processo de cerração, aquela neblina, ela tá ali por quê? Porque não houve uma circulação. Tem um tampão acontecendo em algum lugar aqui, certo? Esse tampão impede a circulação natural devido ao quê? A partículas sólidas que causam tampão, fazendo com que aqui nós temos uma circulação, aqui tenhamos outra, mas aqui está fechado, vai gerar poluição. Isso aqui está com uma temperatura invertida. Óbvio, não é aquecimento global, não é El Niño, não é Laninha, não é frente fria, só pode ser, de novo, a inversão térmica, ok? Entendido até aqui, pessoal? Bom, para você entender e fechar de vez para você entender, temos aqui agora, que você pode pegar aqui embaixo esse materialzinho aqui, tá bonitinho para vocês, e vamos fazer essa ligação, vamos fazer essa relaçãozinha para vocês, que eu já fiz para vocês aqui, ó. O El Niño e Laninha, aquecimento exagerado das águas do Pacífico, seca no Nordeste, chuva no Sul, El Niño. Laninha, resfriamento exagerado das águas do Pacífico, chuvas no Nordeste, seca no Sul. Inversão térmica, ar quente fica pesado por conta da poluição e impede a circulação. Chuva ácida, reação do vapor d'água com poluentes aumentando a acidez das chuvas. Ilha de calor, maior temperatura nas áreas centrais urbanas por conta da maior absorção da luz solar na superfície. E efeito estufa, maior emissão de carbono causa um tampão impedindo a dispersão de calor em grande escala, gera o aquecimento global. Certo, pessoal? Bonitinho? Claro, porque você merece o melhor curso de Geografia Física do Brasil para você alcançar os seus sonhos, seja no vestibular, seja no Enem, seja concurso público, concurso militar, na própria escola, ou mesmo você gosta de aprender mais a respeito disso. É isso aí, ó. Continua comigo, porque a próxima aula eu vou falar dos tipos climáticos do Brasil. E galera, tá, ó, filé. Eu espero vocês, porque vocês vão explodir mentes aí, beleza? Um abraço, já clica aqui na próxima aula.